O maior problema é que os povos indígenas do Brasil, em especial lá no Nordeste, eles reivindicam ainda os territórios que tradicionalmente os antepassados ocupavam. A gente disputa tanto com fazendeiros quanto com o próprio governo do Estado brasileiro. Quando a cartografia surgiu, eu acho que o movimento de organizados, as organizações indígenas, pelo menos lá no Nordeste, não deram a atenção merecida a esse documento aqui. Só esse ano que a gente pôde, de fato, dar prioridade, dar atenção à cartografia e definir algumas áreas prioritárias, né? Que fossem áreas que pudessem ser trabalhadas, mas com o intuito de poder somar e fortalecer o processo de luta e enfrentamento que nós, povos do Nordeste, estamos vencendo hoje. Selecionando alguns povos, priorizando os povos indígenas do São Francisco, em especial aqueles povos que serão impactados direto ou indiretamente pelo projeto de transposição do São Francisco, o tão polêmico projeto de transposição. A cartografia, de fato, é um instrumento importante, né? Ela vem aqui garantir a permanência da memória territorial de terra e territórios, né? E também ela traz, né, um acúmulo de realidades, assim, as falas, os depoimentos, né? Então, assim, isso é muito forte. Acho que é um instrumento que você pode chegar, sentar com o Estado, sentar com o próprio judiciário, né, para debater através desse instrumento. A gente está dando munição para esses povos estarem lutando, brigando e exigindo respeito aos seus direitos constitucionais garantidos nesse país. Descendente indígena, nasci e criada aqui, minha geração, todas aqui. Só não meu pai era indígena também, mas era da Serra do Mar. Então, ser Tumbalalá é ter amor pelos bens da natureza, pela terra, pelo povo. Nossos encantados, eles vivem muito na água, eles vivem na terra, na mata. E com o passar do tempo, com esse modelo de capital, de gerar forças, então muitas pessoas apareceram querendo mudar o nosso pensamento. E nós estamos numa luta, vocês sabem que não é fácil, é difícil, mas nós estamos resistindo e graças a Deus nós temos nossos costumes. Isso nós temos que agradecer os nossos mais velhos, esses mais jovens, é uma coisa que eu tenho batido muito, esses mais jovens tem que estar participando de reunião, aprendendo, que é para quando nós mais velhos faltar, esses mais novos saber de alguma coisa para não deixar isso acabar. Porque se é os costumes dos indígenas acabar, acabou o povo. Que sempre falavam que em Tumbalalá não existia mais índio, não tinha índio, né? E que às vezes tiravam até, às vezes diziam piada comigo, mas isso nunca tirou a minha vontade de lutar. Para mim, e como para muitos, Tumbalalá seria um orgulho ser Tumbalalá, mas também ser um guerreiro, que lute pela causa do seu povo, continuando, buscando resgatar seus costumes, tradição. Através da barragem, quantas espécies de peixe a gente não já perdeu, né? Muitas, né? Os plantios de vazante, né? O lameiro, quando o rio baixava, que a gente plantava, que não planta mais, né? O rio está aí, seguro pela chestes, aumenta e diminui a hora que quer, então já é um conflito, né? Aqui a gente desenha o rio, mas começamos a pensar qual é o lugar principal do nosso povo, hoje a referência principal do nosso povo, né? Que sempre foi. Quando se trata de história do povo Tumbalalá e documentação do povo Tumbalalá, se refere a Pambu, a aldeia de Pambu. Sempre foi toda a referência em documento, em tudo. Quando até os nossos encantados aparecem, fala na aldeia do Pambu, a aldeia do Pambu. Então aqui é onde se concentra toda a história, né, com o nome Pambu. Olha, o povo Tumbalalá é reconhecido, o povo. E a luta que nós estamos agora é para o reconhecimento do território. Nós acreditamos que existe uma resistência da FUNAI, do governo federal, em
delimitar esse território, porque eles temem a força, o enfrentamento que nós vamos ter com as barragens. Eu acho que essa é a resistência que eles não botam no mapa, o território, que o povo já é reconhecido. Nós temos o documento que o povo é reconhecido. E eles, é tanto que é reconhecido, existe duas falas e eles entram em contradição. Se o povo não é reconhecido, por que o povo tem um atendimento da FUNAI e da FUNASA? No pé do cruzeiro Jurema, eu venho com meu maracá na mão. Fui lá no pé do cruzeiro Jurema, eu venho. Ser índio trucar é um povo, somos um povo que vem de raízes, vem de profundidade, que tem história. Ela representa toda a história do nosso povo. E dentro dela, dentro dessa ilhota, nós temos o maracá, o cruzeiro, a Jurema. Porque foi balançando o maracá que os trucá conseguiram buscar forças com seus encantados e retomar as suas terras. Então, a história do povo trucá, ela passa pelas ilhotas que temos. São os nossos locais sagrados. Nós, povo trucá, é uma tradição que já vem de longos e longos décadas, e que aprendemos com nossos antepassados, com nossos superiores que nos ensinaram, e que dali se tira a doutrina do povo, que ensina a eles ser guerreiros, ser respeitados e respeitarem os seus demais. E nós mostramos a ele com a força do maracá e o toré, que nós somos índios. Até 79 esse rio era bastante vivo. Nós tínhamos muita espécie de peixe, tínhamos lontra. A gente vivia mais da plantação de vazante, onde anualmente tinha as enchentes que a gente plantava produtos orgânicos, porque a água vinha, lavava toda a terra e renovava para cada safra. E a partir de 79, quando se faz essa barragem, a gente perdeu várias espécies de peixe, lontras sumiram, as plantações de vazante se tornaram inviáveis e a gente teve que buscar novas alternativas. Hoje se discute mais duas barragens acima da aldeia. Uma pega cortando parte da aldeia e a outra vai pegar em Riacho Seco. E a gente vê que junto com essas barragens estão matando não só o rio, mas estão matando as populações ribeirinhas que aqui vivem. Porque nós, independente de sermos indígenas ou não, ou quilombola, ou um ribeirinho, a gente aprende a lidar com o rio. E ele faz parte do nosso cotidiano. Que antigamente os pais da gente iam pro rio e diziam: mulher, bota a água no fogo. Podia estar na certeza. Já ficava cozinhando a batata. E o peixe já vinha certo. Hoje não tem mais. Vai pro rio, vai com a tarrafa, joga na água, volta com ela. Vem na estrada imaginando o que é que vai botar no fogo, porque não tem mais. Acabou-se. Tudo por conta das barragens. O rio, que nem a gente sabemos, o que diz a Constituição é que o usufruto exclusivo é nosso dentro do nosso território, das terras demarcadas. Está cortando as terras que estão demarcadas. Tumbalalá é uma prova viva disso. Nosso território é igual com o território de Tumbalalá. Essa parte do rio, onde vai sair o canal, está centrada dentro do território trucá, dentro daquilo que nos pertence. E mesmo assim, nós ainda somos considerados pelo Iberdola inimigos, pessoas que são contra o desenvolvimento. E desenvolver para eles é dinheiro no bolso deles, poste plantado com alta tensão em cima das nossas casas, o canal de transposição levando água a 600 km e nós aqui a 2 km do rio passando sede. Nós temos um problema grave quando se trata do governo, porque hoje nós temos o maior invasor do nosso território, que é o governo Lula. E aí o que a transposição, o que os projetos que estão programados para ser executados nessa área, ela acaba com tudo aquilo que a gente criou. Acaba com o povo que há 500 anos, há mais de 500 anos, vem aqui se reagrupando, vem se organizando e que agora reaparece
de uma forma realmente organizada, de uma forma mostrando para o Estado como é que se conduz muitas coisas, para o próprio governo o que é a tão falada agricultura familiar, né? A gente vê isso a todo momento no canal de televisão. E meu povo sempre praticou isso, né? A gente sempre plantou orgânico, que agora está todo mundo valorizando. E o que aconteceu? Com essa grande ambição, né? Tudo isso foi tirado da gente. E agora você vai ter uma parede em cima de você com a torneira ligada, dizendo, olha, hoje vocês vão tomar banho, eu vou abrir. Amanhã você não vai tomar banho, ou a semana que vem está trancado. Essa discussão a gente já vem fazendo. E esse estudo está concluído. E mais uma vez dentro dos territórios indígenas, que é entre a nossa terra e a terra do povo Tumbalalá. Para vocês terem uma ideia ali, de Pedra Branca para cima, somos tudo. Até Orocó vai ter que mudar de lugar, porque a área de inundação da barragem cobre Orocó, vai até Santa Maria da Boa Vista. A gente sabe que essa água que querem levar é para a criação de camarão, é para o agronegócio, é para tanta coisa, tantos interesses políticos e interesses financeiros, que o governo Lula, ele no mínimo deveria ter a decência e lembrar de onde ele saiu. Ele saiu dos movimentos sociais. E para nós foi o pior governo que se teve e que apunhalou todos os movimentos pelas costas. Pé do Cruzeiro Jurema, eu venho com meu maracá na mão. Cuidar do pé do Cruzeiro Jurema, eu venho com meu maracá na mão. Pedindo a Jesus Cristo, com Cristo no meu coração. Infelizmente, nós estamos num país sem lei, né? Onde se tira vidas como tira a vida de um passarinho, como mata-se um passarinho. E em Pernambuco, principalmente, que tem a trajetória de luta dos povos indígenas aqui nesse estado, né, marcado por sangue. Ele não será enterrado, ele será plantado. E dessa plantação vão nascer novos frutos, novos guerreiros. E a gente vai provar isso no futuro. Agora eu quero deixar um recado para as autoridades. Esse tipo de injustiça contra os povos indígenas tem que acabar, tem que ter um basta. Nós já derramamos muito sangue, nós não queremos nossas lideranças mais debaixo do chão, por pessoas estranhas, além da incriminação, hoje estão matando o nosso povo. Eu venho no balanço do mar. Eu venho. Que nós não soube daí, que nós foi meu desato, que nós foi meu desato. A na história tem tigre da selva, que era um povo guerreiro, tá entendendo? Ela vem da origem do povo, né? Como o seu Jana falou, que é tigre da selva, mas assim, usando quase a língua tupi, no Anassé. A gente tem a comunidade geral que é habitada pelos Anassé, chama-se Anassetaba, que é conhecido como a casa dos Anassé, dos índios Anassé. Então, essa comunidade foi destiorada pelos portugueses, principalmente pelas famílias de Alcântara, por isso que deixou de existir o nome Anassetaba, pela família de Alcântara, pela família dos Procópio e pela família de Capitão Mó. Isso em 1653, daí para cá, 1712, 1883 e dos 1888 aí começou a deixar de existir o nome Anassetaba, né? E foi indo e também o povo Anassé. E nessa carta fala na terra dos Anassé, que a terra dos Anassé era o quê? Era 5 léguas e meia na praia e 8 léguas pro sertão.
E hoje nós vivemos numa situação incrível aqui que nós não temos terra. As terras tudo apostadas pelos pulseiros. Agora 2 tempos pra cá foi que eles adquiriram a terra, não soltaram mais pra ninguém, aí onde a cabeça vai arrumar o que comer. Aí ficou difícil pra gente. Nas matas, onde tem mata, a gente não pode botar um roçado que bamba o urubu, as matas. Então a gente vai trabalha nas capoeiras já cansadas, só dá é mata. E esse ano o inverno foi pesado, aí quando a lagarta deu, a gente, o milho já estava aqui assim, aí a lagarta aí comeu todinho, aí plantamos de novo, quando foi o tempo de milho segurar, aí chegou o brejo. Só enterrar baixo, ninguém não planta em terra alta, morde o ibamba aqui no Purubi. Aí eu não tive quase nada esse ano de safra de nada. Nós pagamos o aluguel, a renda. É aí do João Ribeiro ali do Camará. De 100 metros de capoeira, a gente dá 2 sacos de milho. E de roçado, sendo de mata, quando era em mata, a gente dava 4 sacos de milho. Era, nas matas. Uma aldeia aqui próximo nossa, Matões, de Bolsa, lá estão se empregando milhões de indústrias multinacionais, coisas enormes, absurdas. A zona portuária do Pecém, que é uma das maiores empreendimentos do estado, está tudo dentro das nossas áreas aqui. Empresas grandes, imensas. Vem agora siderúrgicas, vem usinas movidas a carvão mineral. Ela no raio de 800 km² desse empreendimento, ela destrói tanto o lençol freático, como o clima como todo, enfim. É quase um extermínio da população que reside naquele local, né? Que hoje a maioria são índios anassés. Na nossa aldeia, o maior problema, mais sério, o mais grave nesse momento é o CIP, né? O Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Em 96 se criou um decreto de utilidade pública onde se decretou 32 mil hectares de terra, que é exatamente onde está a nossa aldeia, pega até uma parte da aldeia de Matões, para se colocar o CIP. E quando o Estado chegou, o Estado só fez dizer que ia desapropriar e acabou. Vieram fazer o cadastro dizendo que era do IBGE, mandaram as famílias assinar e 15 dias depois vieram dizendo que a terra era do Estado. Que ia construir ali um porto, depois uma siderúrgica e tudo ia beneficiar as famílias que ficassem. Na verdade, assim, a gente fica com medo imenso. Porque por mais que a gente fique nas famílias, vai lá nas famílias e dizer, olha, você tem que deixar, tem que resistir, não pode deixar entrar, porque a terra é nossa, é um direito nosso de ficar. O pessoal vem e entra, né? Chega com mentira, fazendo cadastro, dizendo que é para o meio ambiente, aí as famílias acham que vai ajudar e responde o cadastro inteirinho, depois eles dizem que é para desapropriar, né? E, sinceramente, eu venho aqui hoje com o coração assim, cheio de medo. E eu pergunto, por que essa transposição, se é para os pequenos agricultores, os pobres que passam sede, vem justamente pelas bacias hidrográficas de cada estado, vem justamente por a terra molhada. Eu não cito como exemplo os outros estados, mas eu cito o Ceará. Por que ela não vem lá pelo semiárido de Crateús, de Quixeramobim, e vem pelo rio Jaguaribe, que Crateús e Quixeramobim é a região mais seca do estado do Ceará. E não vem por lá para beneficiar os pobres agricultores que passam sede, e vem pelo rio Jaguaribe, que o rio Jaguaribe não tem ninguém morrendo de sede não. Quem mora próximo ao Castanhão também, eu acredito que não tem muita gente morrendo de sede não. E por que ela vem lá pelo Castanhão, diretamente pro Maracanaú, para Fortaleza, que Fortaleza também não tem ninguém morrendo de sede, diretamente pro Rio do Sítio Novo, o Riacho Sítio Novo, que vem pro Rio Anil, que é a divisa da Terra Nassé, desbocar dentro do Porto do Pecém. Onde é que tem pequeno agricultor dentro do Porto do Pecém passando sede, meu povo? Hoje desenrola essa
Quem deu esse nó, doutor, quem deu esse O que representa a Serra Negra, que ela, para nós, ela é uma ciência, ela é nosso sangue, ela é nossa vida, é nossos olhos, porque é uma serra sagrada que foi onde nasceu nosso antepassado, foi no nosso antepassado, teve toda a ciência e foi onde ele ficou lá e para nós ele encantou-se dentro da serra. Na consideração nossa, que nós adora, que nem seja Deus, é nossa aricuri e a mesa da Jurema. Na Jurema nós chamamos nosso antepassado, nós temos nossos turnos certos. Demarcando o território que me achora, a segurança sobre Serra Negra aumenta. E Serra Negra é o tronco da luta Pipipã. Eu não sei o que é que eles vão fazer, eu sei que eu acredito que no quando vai passar a transpulsão eles vão derrubar muito dessas áreas. Agora fazer o que eu não sei dizer. Em tudo que ele faz um canal desse no meio de nossas aldeias, isso é uma fora de consideração e está desmoralizando a nós, povo índio. Eu acho que é uma fraqueza muito grande e para nós é uma guerra pesada. Sem tirar demarcação, eu não sei se mais tarde o fazendeiro vai entregar não. Como é que a gente vai brigar por ela? Sem estar demarcado, não podemos. Aquela terra que ficou para lá, ele não entrega não, quer governo. Não entrega. Acaba, perde. Não é briga. É muita doença para nós. É doença, um caos sério no meio do nosso povo, porque isso a gente vai ter índio, rapaz, que às vezes não pensa, começa a entrar dentro das obras dessa, com pouco tá um bandido. Nós temos mocinha, pode mais tarde estar coluído com o branco dele, já está dentro da nossa aldeia dando trabalho a nós. E isso é uma doença, é da doença pior que existe no meio de nós, é esse canal. Essa água vinha desse canal lá do Tabuleiro, que está a 10 quilômetros daqui da gente, ela vinha de lá para aqui, para a nossa localidade. Lembro que aquele pessoal falaram isso? Eu não me lembro, sei que tinha uma pessoa do Ministério, um representante do Ministério da Integração, e uma das chefias, que era de Brasília, chamava Viviane, parece. Eles ficaram aqui 15 dias depois que o Alas veio, esse pessoal veio com essa ilusão para cima da gente aqui. Mas sabendo, a pontuação das terras está feita assim, porque aqui a terra tradicional de vocês que foi feito o Coité, o ponto da Barra do Joá, Baixa do Urubu e Cabeça do Urubu. Que é os pontos que aí Serra Negra fica. Mas esse lado aqui, à esquerda da Serra Negra, nesse rumo que eu estou, fica mais perto. Esse outro puxa mais um pouco. Só que esse canal aqui vai comer quase tudo isso aqui que a gente tem aqui. Normalmente podia ser. Que mais tarde, os índios cobraram por aqui. Vocês dizem, não é a verdade. Nós estivemos lá e a marcação deles é Lagoa do Jacaré, Serrote do Mucambo, e Serra do Pipipã, Serrote dos Pereiros e Baixa do Urubu, Cabeça do Jiquiri, e voltando para encontrar com a ponta da Serra do Periquito. É a nossa demarcação. E a luta do índio nunca se acaba, ela é forte todo o tempo. Agora, sob o governo está muito cansada, porque o tempo que nós sofremos dentro desse território aqui, Pipipã, e o mesmo aqui, nós temos gente aqui com 40, 45 anos que nasceu aqui, dentro desse Travessão do Ouro, e até hoje o governo não demarcou nossas terras. Aí eu acho que muito fraco a ação do governo. Na verdade, o aió, ele é feito do caruá e ele é tido por nós, cambiuá, como o símbolo dos cambiuá. Onde tem um aió, a gente já identifica que aquele aió, ou a pessoa que está com ele é um cambiuá, ou aquele aió foi feito do povo cambiuá. Como nossos professores de arte, eles não sabem ler nem escrever, eles só trabalham com a prática, então a gente tem o cuidado de relatar todo o trabalho que eles fazem para que isso fique registrado em forma de documento.
né? Aqui, por exemplo, é o processo do caruá, onde os alunos vão para a mata, retiram o caruá e aprendem todo, desde a conscientização para não acabar a matéria-prima, né? Tendo esse cuidado, até o fabrico dos artesanatos feitos com o caruá, né? Tá toda a turma acompanhada dos professores. Aqui eles estão começando a aprender a confeccionar o aió. Pequenininho, o professor já está ensinando os passos a ele e eles já chegam a fazer esse aiózinho pequenininho. Aqui está no processo da cordinha, que já tem um aió feito por esse. E a gente trabalha no ritual e é um ponto da cultura forte para a gente, que a gente tem por livre vontade da força encantada. Estamos aqui no Poró, junto com o Soieiro. Nossa cultura sempre, todo mês, sempre, quase todo mês nós Patrica ela. Nós sempre trabalha, canta o toré, canta no terreiro também, eles vão pro terreiro. Aqui mesmo é o lugar deles viver, de nós, quando eles vão dançar, é no terreiro, é ali embaixo. E sempre toda lua cheia nós trabalhamos. O rio já é da natureza, ele não está aí para ser vendido ou trocado ou negociado. Em vez de pensar isso, por que eles não pensam em vir aqui onde foi desmatado pelos fazendeiros e fazer um reflorestamento? Quase todos aqui têm um artesão na família. Aqui nós trabalhamos com palha, com madeira, com fibra de caruá, com sementes variadas. É disso que a gente precisa. Essa tecelagem é rico, polo rico. E desde que a gente veio lutando, só agora aparece isso. Uma mentira, porque a menina disse ali que o dinheiro estava na FUNAI. Nunca vê ninguém dizer, não, vai fazer isso. E a gente não está aqui para trocar. Se um dia vier por merecimento e por luta nossa, nós chamamos aqui e aceita. Porque vai servir como um ponto de referência até para a gente dar aula para o nosso jovem e dar continuidade à recuperação do nosso artesanato, que já está bem reconhecido. Não sou a favor desse trem de transformação, principalmente quando ele vem com questão de troca. Então, acho que eles deviam vir nas comunidades e ouvir os índios para poder jogar e não trazer tudo pronto para a gente ter que engolir. Quando foi demarcada essa terra, ela foi demarcada, mas ela continuou também na mão dos poceiros. Que aí, mais uma vez, surgiu a necessidade da gente se organizar e retomar. É importante que a gente diga quais são as necessidades que a gente tem aqui dentro, porque eu acredito que quando esse mapa sair lá fora, quem lê o que está escrito aqui vai ver qual o pensamento, qual é a ideia que o povo cambiuá tem a respeito do seu território, a respeito do que tem dentro e a respeito do que ele almeja alcançar. Então, a gente tem que olhar também com esse olhar crítico. Enquanto o governo está gastando esse dinheiro para fazer essa transposição, para levar água não sei para quem, a gente tem comunidade aqui passando sede. Um poço que custa 50, 100 mil, ele não tem condição de fazer. Isso demonstra que quando o governo está investindo em uma transposição dessa, ele não está visando nós, os pequenos, não. Tem alguém lá na ponta que é poderoso, que tem poder aquisitivo, que vai poder utilizar a água, né? Porque quem for utilizar dela não vai usar dela de graça, né? E nós vamos ficar aqui só vendo. E aí é justamente esse um dos motivos que eles não passaram aqui por dentro. Primeiro, que ia gerar uma indenização muito grande para o povo cambiuá. Sabendo que o território de Pitipã ainda não foi demarcado, o que é que eles vão fazer? Passar esse canal por lá e provavelmente a terra Pitipã não vai ser demarcada, pelo menos como eles querem. E querendo ou não, vai ter um impacto no eixo leste, na Serra Negra, sim. E é a origem dos cambiuá e dos pipipã. Então significa dizer que vai prejudicar, principalmente na questão cultural, da questão tradicional da cultura nossa, justamente onde a gente entende que a Serra Negra é um reinado encantado só. É por isso que quando determina na questão do Aricuri, a gente diz, não aceitamos pessoas, intervenção do pessoal do IBAMA, ou de CUNAI, ou de qualquer outra pessoa, porque a gente entende que a Serra Negra, que ele mandava a gente marcar justamente no mapa o quê?
a localidade que fosse mais sagrada. Mas a Serra Negra realmente, ela como toda, é sagrada. O povo indígena do Nordeste do Brasil é um grito só e nós estamos aqui para zelar um do outro e não para destruir ou desacatar um outro encontro. O que mais tem impactado o rio são os grandes barramentos, né? Sobradinho foi um marco nessa história, né? E as comunidades estão todas abaixo de Sobradinho, né? Depois de Sobradinho veio Itaparica, né? Que inundou Terra do Estuxá totalmente, que impactou muito fortemente outras comunidades abaixo de Itaparica, como os Pancararucos, as cachoeiras sagradas foram também destruídas, né? E agora, por último, vem esse projeto da transposição. Então, as comunidades indígenas, pela sua distribuição, pela sua concentração no submédio e no baixo, são altamente impactadas pelos barramentos, né, pelo assoreamento, né, pela perda de vazão, sobretudo no Baixo São Francisco, né, e agora, mais ainda, pela possibilidade da transposição. Aí o índio, você tem o preto, que tem, é ainda tradição. Tem o preto e tem o índio. Nós aqui estamos muito pouco, mas a gente está, as professoras, elas estão chegando para perto, para a criançada não perder a tradição. Quando nós saímos, em 1606, eu digo nós porque foi nosso antepassado, que uma ilha, que essa ilha ficava aqui, a enchente derrubou, fez buraco, fez ilha para todo canto, ali para baixo, aí ia do Vale, ia de Santo Antônio, ia de São Miguel. E quando a enchente veio, a enchente devorou a ilha, ia acabar com tudo, eles atravessaram em ajojo de bananeira, de mamoeiro, que era aquelas aves verdes que aboiavam. Atravessaram por Surubabé. 600, era muito, era 600 índios foi atravessado, era índio nesse tempo, índio primitivo, atravessado, depois eles vieram, por causa da enchente, caçando o chão, alto, chegaram aqui e encontraram em choque, isso aqui era uma areia, até prova aí, ainda tem essa areia aí, viu? Acharam isso aqui e aqui ficaram. Acompanhando o meu povo, desde pequeno nós compreendemos que nós somos descendentes diretos dos Hindu-Deleiros. Nós viemos da nação dos índios do Rudela. E sempre soubemos que o nosso primeiro local foi o Surubabel, ou como chamava a ilha de Surubabel. Vamos ir tirada com água pelo gogó, porque tinha que sair. Se não saísse, nós íamos morrer afogados. Nós hoje sofremos. Que eu fiz. Onde é que vocês já viram índio sem terra? Onde foi que vocês já viram índio sem terra? Não existe índio sem terra. O que foi para nós deixar foi a pior coisa que aconteceu em nossa vida. Foi nós perder nossa terra, a Ilha da Vida. Era uma ilha muito grande, que dela nós tirávamos sustento. Quando nós viemos para cá, todo mundo veio carros de arroz, de feijão, tapioca, nós trouxemos tudo. Foi tanto que no início que a gente veio, o dinheiro da Chesse dava, porque nós não comprávamos, nós tínhamos feijão, nós tínhamos tudo para nós comer. E daí, de onde vai tirando que não bota, se acaba, né? Hoje, nós ainda temos sustento, porque nós temos essa viagem. E os novos? Devido a esta barragem, nós perdemos uma parte das nossas explicações, da nossa sabedoria, porque perdemos aquela fonte onde transmitia toda a verdade, toda a ciência para nós, que era aquela ilha, que a Poespora ali era onde eles andavam, era por onde eles passavam todo dia e toda hora. Desta mudança, que hoje a gente foi mudado da aldeia antiga para aqui,
nós perdemos muitas coisas na parte, porque lá onde a gente vivia, ali foi onde foi gerado o nosso antepassado. Ali tinha toda a força, tinha todo o poder. O arroz, plantava o feijão na mesma terra, plantava a mandioca, plantava a batata, tinha a bananeira, tinha a siricuela, tinha o milho, tudo. Só ia lá no rio pegar um peixe, ali, a farinha a gente farinhava, né? Enchia o saco de farinha dentro de casa. Aí a gente ia sem nada e ia pescando, jogando a tarraxa, ela ia com a mistura. Não tem explicação, porque as cachoeiras seria muito importante para nós. Quando a gente ia pescar, que não estava pegando peixe, a gente parava, porque as águas também paravam. A gente ficava ali. Quando as cachoeiras davam o sinal, começava a zoar. É hora. Aí saía e pegava peixe. Que a água dormia. Na meia-noite do silêncio da noite, ela parava. O canto da cachoeira era vinculado à região do Índio. E aí, então, assim, a gente via que os movimentos sociais já vinham militando e defendendo o rio há muito tempo e atuando contra a transposição do São Francisco. Então chegou um momento que o movimento indígena, organizado através da APOIME, a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, decidiu pautar como prioridade o engajamento dessa luta com os demais segmentos do movimento social organizado. Então, assim, para nós, por exemplo, nós tentamos de várias formas conscientizar o governo de que esse projeto é inviável, de que ele lesa os direitos, não só dos indígenas, mas da sociedade brasileira, porque é um projeto que ele apresenta um montante muito alto de recurso financeiro para poder implementar esse projeto. E nós sabemos que, na verdade, quem vai pagar esse dinheiro é o povo brasileiro, né? Tem outros tratados internacionais que também foram ratificados pelo Brasil, a exemplo, a Convenção 169 da OIT, né, que assegura o direito de um povo indígena ser pelo menos consultado antes de um projeto do Estado ser implementado dentro do seu território. E esse direito foi violado, né? E que, além de consulta, nós também temos o direito também de decidir se esse projeto pode ser implementado ou não dentro do nosso território. Os povos indígenas que são originários dessa região, que portanto estão mobilizados contra o projeto de transposição do governo federal, porque são povos que estão reivindicando a regulação fundiária de seus territórios, né? Então, como o governo tem projetos específicos para essa região e que irá impactar territórios indígenas, então ele não quer admitir que existem esses povos indígenas. Porque se ele admitir que existe um povo indígena, automaticamente ele terá que admitir que existe um território, né? E eu estou vendo o futuro desse jovem. Era um futuro, uma coisa que me tiraram a minha expectativa, a minha forma como fazer a nossa área irrigada, lá montar nosso território, nossa aldeinha. Era onde ia ser o projeto. Mas a Chesse, quando viu, ligou a dinheiro e viu muita gente ambiciosa pelo dinheiro. Perder as nossas ilhas, perder parte do nosso território foi uma perda que ninguém vai calcular. E uma perca maior é saber que até hoje eu sou uma liderança que sou um índio sem terra. Brigar por nossa terra e tentar lutar por ela é como uma fome de viver, de existir. Enquanto povo, enquanto índio. O índio sem terra não é índio. O índio sem terra não existe. Nós somos uma comunidade muito miscigenada, muito braiada, como diz os mais velhos, mas que temos enraizado em nós assim a convicção clara que nós precisamos da terra para a sua sobrevivência. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a Chesse, ela nos obrigou a abandonar parte do nosso território. Parte do nosso território.
fui alcançado, ensinado através de meus pés. E estou por aqui, vendo as coisas de quem vem por aqui para saber como é que é. Os índios sempre se basearam até hoje em dia em conversar com os encantos, interrogar e os encantos fornecer conhecimento ideológico e seguro para que os índios se baseassem naquilo que foi dito, que eles ouviram, que foi dito pelas forças encantadas. E essas forças encantadas se encontram nas nascenças d'água e antigamente era nas cachoeiras. Agora as cachoeiras de Jatobá, que hoje é cachoeira de Itaparica, lá os índios tinham uma grande convivência através da pesca, a sobrevivência para se manterem lá e mandar mais o peixe para quem não ia lá. Também tinha as danças, e das danças ele invocava o encantado, conversando com os índios, que até hoje existe aqui na tribo, né? Os encantados lá das cachoeiras, os encantados das águas, dizia para os índios que devia de ser o que não era para fazer. O nome do tronco pancararu, Jeripancó, pancararu de Jeripancó, Tatuxina de Fulô, quer dizer, o povo mora à margem do São Francisco, tá entendendo? Aí, quando a gente ouve falar isso, quando eu sei disso, me entristece, porque a gente tinha uma cachoeira encantada, né? Onde a gente praticava, nossos antepassados caçavam, pescavam, praticavam seus rituais e de uma hora para outra a gente foi encurralado aqui. Nós estamos lutando pela nossa terra, lutando pela a saúde, né? Em primeiro lugar é a terra. A terra, se a gente não tiver terra, os indígenas, nós como nação indígena, nós como um povo pancararu, nação pancararu, se a gente não dá as mãos, a gente futuramente a gente não vai ter esse território em mão. Eu digo, a parte que tem muito poceiro dentro da área indígena. Nós não queremos a terra apenas para explorar para o nosso benefício, apenas para enriquecer, mas a terra também é espaço sagrado, espaço de preservação. Então, a terra é para ter a sustentabilidade do corpo, mas também a sustentabilidade da alma. Então é necessário que as matas continuem, as águas continuem, que lugares sagrados sejam respeitados e preservados, né? Aí tem uma coisa interessante que a Quitéria disse no início, né? Que é a caminhada dela. Ela diz muitos caminham pelos seus pés. Então, são o grande exemplo de exemplo de luta, exemplo de caminhada, exemplo de militância, que a gente continua levando esse exemplo, né? Essa força, e tendo como referência o que Pedro disse, os mais velhos que já se foram e os mais velhos que aqui estão. A água tomou de conta, tá? Então, hoje, para nossas tradições que se praticava lá, e ali era uma reserva da gente. Uma reserva como? Além da água, a mata, entendeu? Da gente buscar a nossa planta, nós se concentrar lá, entendeu? Não trouxe esse grande prejuízo. Nós não podemos mais fazer nossos rituais que nossos avós, nossos pais faziam lá. Fizeram essa usina sem consultar a gente, era onde a gente também fazia aquela grande pescaria, onde a gente ia pescar, entendeu? Hoje a gente não tem nem permissão de entrar lá para pescar. Quando a gente estava nessa luta aqui, veio a FUNAI, veio o Ministério da Justiça e falou para que a gente não tomasse posição, que eles iam resolver. E o da terra, a retomada das terras dos povos pancararu. Eles não queriam que a gente tomasse parte disso, que eles resolviam. Então ficou o INCRA para adquirir terra lá fora para ressentar os poceiros. Dentro da própria FUNAI, tem esse pessoal que não quer o direito da gente. Ele não trabalha para resolver o problema. Eles trabalham para ter problema para eles. Para que eles possam vir para cá, ganhar diária, passar 8, 15 dias aqui ganhando diária, dizendo que está resolvendo o problema do pancararu, quando na realidade eles estão criando problema para o pancararu. A gente passa em Petrolândia, passa em Itaparica, vê todo mundo beneficiado com água encanada e a gente tá aqui nada, tá
tá entendendo? E nós somos os verdadeiros donos, os primeiros habitantes desse país, tá entendendo? Isso às vezes entristece e às vezes é difícil ser índio. A questão das barragens, nós que moramos no Baixo São Francisco, as comunidades, aqui médio e alto, a gente entende que houve um problema grande com as barragens. As barragens obrigou que alguns indígenas deixassem seus territórios, deixassem suas comunidades, deixassem os seus cemitérios, né, os seus antigos, e migrassem para as periferias, né, causando favelas de indígenas, né, que futuramente a própria FUNAI, a própria FUNASA, o próprio governo chegou a dizer: vocês não são mais índios porque vocês não têm território, porque vocês são urbanizados. O governo simplesmente veio, disse: aqui vai ser uma hidrelétrica, aqui vai ser uma barragem, em nome do progresso isso vai ser feito. Então ele retira aquela comunidade do seu território, ele constrói a força, amarra aquelas barragens e o progresso nunca veio pra gente. Um Chocó, um parente nosso, chegou na beira do rio e viu um passarinho que tem aqui na margem, o nome de Socó. O nome é Socó. Então ele estava pescando, aí e o Socó estava lá, pegava uma piabinha, balançava a cauda, né? O rabinho. Ele disse: vai. Aí não é um Socó não, é um Chocó. Chocó. Então Chocó, ele falou na língua indígena, né? Chocó. A história do povo Chocó, isso começou uma luta. 78 e 79, nós já estávamos aqui no pé de guerra. Para quê? Para gente fazer a retomada das nossas terras. Mas a luta pela retomada da terra. Esse, no meu ponto de vista, é o ponto mais forte da história do povo Chocó. E a gente vivia na Pessara, que é no outro lado lá. Lá onde está todo o nosso mistério, está o Uricuri, que é o ritual sagrado, né? Está o cemitério dos caboclos. Lá onde foi que nossos pais nasceram, nossos avós nasceram, nossos antepassados viveram, se criaram e nasceram lá, né? E a gente foi obrigado a passar para cá, para a Ilha São Pedro, porque lá era pisado, humilhado, massacrado, né? A gente vivia de cabresto mesmo, né? Então aqui já é o baixo do São Francisco. Exato. Então devia consultar com esse povo. Olha, gente, vai ser feito isso, 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 isso. O que é que vocês acham? Isso vai dar produção ou vai dar perdição? Aí a gente analisava logo, porque tá aí, ó. São Francisco não era dessa maneira que tá aí, não. E esse rio que foi a maior riqueza nos anos passados, que é daí de Piranga até Penedo, de um lado e de outro era cheio de lagoas. E as lagoas existem, mas secas. E nelas era plantado arroz, na beirada assim, em volta plantava milho, feijão de corda. E era uma riqueza. E o peixe que ficava. Eu, garoto, meu pai, minha mãe, tudo morava na Caiçara e via o rio cheio na época. Problema dessas barragens por aí. Nem só Sobradinho, mas tem Itaparica, tem Petrolanda, Itaú Afonso, e vai lá, Três Maria, aí fica virando por aí, tá assim, olha. Isso perturbou muito o rio. Eu tô achando que ainda vai ficar muito mais pior. Fazer um reservatório do Rio São Francisco aqui, quando a açúcar que é bem aí, ó, é uma légua daqui pra ali, ó. É que essa água aí vai se acabar. Olha, quando trancar lá, pra água vir de lá para fazer. Quando eles trancarem aí, essa água daqui escoa. A água sargada tá chegando até Propriar, por aí, ó. Já se pega peixe
d'água sargada na margem do São Francisco, que nunca foi feito isso, nunca viu. O Rio São Francisco, não só para o povo Chocó, né, eu creio para todos os povos indígenas, o povo não indígena, é um sinal de vida, né? É uma coisa que se a gente se não fosse a água, a gente não estaria aqui. O povo Chocó, do menor ao maior, né, ele não quer o mal do Rio São Francisco. O rio é vida, é um sinal de vida. Existe uma luz torcendo contra a transposição. Porque com a transposição, o Rio São Francisco já apresentou o começo do seu fim, há muito tempo. E com a transposição, sua morte, sem dúvida nenhuma. Então o povo Chocó é contra a transposição. O dinheiro parece que é a água e a comida do momento, né? Isso aí é os empresários querendo tirar lucro com essa situação. Porque o objetivo não é levar água para os pobres de Pernambuco. O objetivo é levar água para os fazendeiros de Pernambuco, para Ciro Gomes e outros lá. Para mim é um crime. Eu considero o Lula como um criminoso se fizer isso. Porque ele vai acabar de matar o Rio São Francisco, que já está morto. Hoje eu sou piloto de barco há 23 anos. Eu vinha correndo agora com o barco, quer dizer, tem que se levantar um motor de uma polpa de uma lancha para passar em Baixinhos, que há 20 anos atrás podia entrar o quê? Um navio no Rio São Francisco. Hoje a gente corre com 3 metros, 2 metros de fundura, 1 metro, quer dizer, só tem um trio para a gente correr. O rio não tem mais aquela força de se tomar, todas as águas mortas, né? Vem um bicho boiando aí, ele fica porque o rio não tira mais, quer dizer, acabou. Se essa água vai para lá, para 4 estados, uma das coisas está na minha mente, não vai beneficiar a pobreza. Está na cara que não vai. Quando essa água chegar por lá, vai passar bem na porta do roceiro, do lavrador. Ele não vai ter direito de puxar aquela água para jogar lá dentro do rancho dele, porque isso vai chegar lá muito caro. Olha, não é para isso não. Vai chegar onde? Na fazenda do usineiro, do latifundiário, que é fazendeirão, uma coisa, e isso vai chegar por lá para fazer o quê? Capineira, fazer uma barragem para dar água para o gado deles, e nada que pobre não vai beber dessa água. Cariri e Chocó são 2 etnias e uma só. E mediante a época que os Chocós foram expulsos por fazendeiros, né, lá de São Pedro, como era a tribo mais próxima, isso já existia contato entre os Cariri e Chocós, eles não tiveram para onde socorrer, eles vieram para aqui. E aqui chegando, já se conhecia, foram apoiados, né? Aí foi se adaptando, família com família, crescendo, se adaptou-se um com os outros, então aí criou-se. Eu mesmo sou Cariri e Chocós, sou Cariri legítimo, já minha esposa é Chocó legítima. Então meus filhos têm que ser o quê? Cariri e Chocós. Os Cariris foi um grupo de índios que eles percorreram o Nordeste todo, né? A maior geração são os primitivos. Saíram da Bahia, procurando tudo, aí espalhou-se justamente no Nordeste todo, e aqui ficou esse grupo, Cariri, né? A história do povo Caxagó, no século XVIII, o cacique, o povo Caxagó era comandado pelo cacique, que na época chamava capitão, pelo cacique Pacatuba. Ele era quem comandava esse povo dos Caxagó. Mas teve um massacre comandado pelo Cristóvão de Barro, né? E aí a minha família, com esses caxagós que hoje estão aqui no Cariri, eles conseguiram fugir, né? Fugiram na época, eles não tinham canoa para atravessar o Rio São Francisco, que ficava do outro lado, né? Ficava lá de Sergipe, que também não era Sergipe, o estado não existia, era Bahia. Eles fugiram para a ilha do São Pedro, para a missão do São Pedro, lá do Chocó, né? Quando chegaram lá, eles foram acolhidos pelos parentes de Chocó. Só que lá os Chocós também, eles foram atacados pelos britos,
Os britos entraram lá, teve uma matança e conseguiram fugir. Os Chocó correram para aqui, para os Cariri Chocó, para a aldeia dos Cariri Chocó, junto com os Caxagós. E se os Cariri Chocó por nos acolher hoje, que é uma aldeia mãe, né, que aqui tem índio Pancararu, tem índio Funiú, tem índio de toda a diversidade de tribo, aqui tem índio. Pelo que conhecemos e pelo que estamos vendo a situação dele hoje, nós não ficamos bem satisfeitos com isso não, porque o nosso rio aqui, nossa área está morrendo, né? E a gente não se satisfaz com isso não, porque nos trouxe grandes prejuízos, e está nos trazendo grandes prejuízos, né? O peixe, as lagoas para plantio de arroz, as coisas que enchiam, não enche mais, né? Tudo isso mal, estamos com essa situação, estamos se sentindo muito mal. As barragens, né? Mais uma das barragens, porque está transferindo muita água para muitos cantos, para muito lugar, e ela prende, né? As águas que vêm diretamente da Serra da Canastra, elas prendem. Se abastece, quando recebe muita água, muita chuva, elas soltam um pouco. Quando não recebe, só dá para abastecer elas, só abastece elas. E para aqui fica só o riacho mesmo, como está. Só cheio de crua, essas coisas. Aí vai secar mesmo aqui, vai acabar com aqui. O bairro São Francisco se acaba. Porque vamos ser invadidos por quê? Pelo mar, né? Vamos ter aqui água salgada. Eu acho que os órgãos e as pessoas de boa vontade devem lutar, tá bem, para que não exista isso, né? Acho que, infelizmente, nosso país é um país que diz que tem leis, mas eu ignoro a lei do nosso país. Eu ignoro, porque só existe leis para o pequeno, mas para o grande não. O grande faz o que quer. Inclusive, como nossa classe de índios, somos as mais perseguidas. Como o dono do país, somos mais perseguidos, somos mais pobres. Que é uma das tribos que nunca deixemos de conservar a nossa origem, dos nossos primitivos. Nunca se afastemos. Ainda hoje conservamos e usamos o mesmo hábitos que nossos antepassados usavam. Conservamos ainda hoje e garantimos, enquanto muitas perderam. É o que nos assegura, porque qualidade não temos mais, o idioma perdemos, mas temos o nosso ritual, que isso é nosso mesmo. E não descobrimos e nem damos para ninguém. A gente está aqui no meio dos brancos, sai com a mente meio poluída, e a gente vai para o nosso ritual purificar a nossa mente, a alma. Inclusive tem uma área nossa aí que está demarcada, foi o maior problema. Recebi pressões aqui dos próprios índios para que não deixasse acontecer, mas infelizmente a nossa justiça deixa falha, né? E os fazendeiros continuam plantando cana aí. O nosso maior medo é na época da colheita, que eles colhem com fogo. E na época que eles colhem é na época do verão. Pode acontecer de sair um papagaio, que é uma faísca de fogo que sai, pegar na nossa mata e acabar com a nossa mata viva. Eu acho que para o Baixo São Francisco, o povo do Baixo São Francisco vai se acabar. Porque o meu povo vive mais da pesca e da caça. Porque você vê aí, não tem um trabalho para eles exercerem. E com essa barragem, que nem o nosso pai já falou, o pessoal do Baixo São Francisco praticamente o mar vai invadir e a gente aqui vai ficar sem nada, vai ficar tomando água salgada do mar. Pedra da Mesa, um marco memorial da comunidade Cariri Chocó. Olele,